interromper, mas eu acho que se eu falar depois vai ficar meio confuso. Sobre o trabalho, eu e Tá. minha dupla, a gente vai Então falar depois sobre eu o volto. Só deixa eu só fechar isso, assim, então, Tá. eu indico, assim, já vou passar a palavra para falar do trabalho, mas, assim, eu indico vivamente a leitura do Chalub para quem tem esse interesse, né, e de um outro que é da Alba Zaluar, que é organizado pela Alba Zaluar, que são 100 anos de favela, e aí aponta as origens das favelas do Rio de Janeiro, e uma das origens é a destruição dos cortiços. Então, assim, esse comentário, a gente vai comentar bastante alguns pontos hoje, mas não vão ter... É um livro, eu acho que uma riqueza excepcional, a gente não vai conseguir dar conta de tudo, né? Mas, eventualmente, né, o que vier depois de questão, a gente retoma. Diga, Gabriela. A gente vai falar sobre o alienista, a gente acabou escolhendo o alienista, e a gente quer falar sobre, basicamente, a gente não definiu ainda a pergunta, né, a problemática, mas a gente quer falar sobre o fato no Enem de 2020, entre as 28 redações 1000, 3 citaram o alienista como referencial histórico. Então, a gente quer falar sobre a questão, como é que o alienista ainda se mantém como um grande referencial para lidar com as problemáticas relacionadas às doenças mentais. Então, a nossa dúvida é, a gente pesquisou bastante sobre isso, aqui a gente não está achando muitas questões que analisam. Tu tem alguma dica, algum trabalho? A gente achou muito artigo que analisa, por exemplo, a loucura do alienista, e como é que é uma obra que, por exemplo, a gente sabe que o alienista foi muito baseado no positivismo, que é a questão de limpeza nacional e de que botar todos dentro de uma casa era uma forma de esconder os problemas daquela comunidade, e como isso ainda se mantém pela questão estrutural de que as pessoas ainda têm um problema muito sério de não lidar com essa problemática. Então, a gente tá meio perdido, mas quer tipo, falar sobre isso. Tá. A ideia é falar da atualidade do cortiço, é isso, A primeiro ponto. persistência da atualidade do alienista. Perdão, do cortiço que a gente vai falar hoje. A atualidade, né, digamos assim, ainda é atual, né, o alienista hoje, ele ainda pode ser visto como obra atual, e em especial relacionado ao tratamento da loucura, é isso? É. Tá. Então, assim, porque tem várias entradas possíveis, né? Então, assim, para ver essa questão né, especificamente, né, da entrada do alienista hoje em dia, etc. Antes de prosseguir, antes de te comentar um pouco mais, né, quanto a isso, eu só queria, assim, deixar combinado, assim, até porque eu não vou conseguir assim, cuidadosamente te dizer. Então, vamos deixar combinado que a gente, assim, na próxima quinta-feira, eu vou entrar 10 horas para quem tiver mais questões de trabalho, porque e sempre fico depois. Mas, assim, já de cara, assim, eu acho que essa pertinência da atualidade do cortiço é dada, assim, quando a gente eu acho que até falou do cortiço, quando a gente falou, não sei se a gente chegou a comentar isso, mas das várias adaptações, das várias retomadas, né, que o alienista teve ao longo do tempo, né? Então ele já foi sendo retomado, assim, desde, sei lá, o Sclia no Mistério da Casa Verde, mas não só, né? Tem um Asilo Muito Louco que virou filme, tem adaptação para série televisiva, né? O Marco Nanini fazia o Simão Bacamarte, por aí vai. Agora, uma das coisas que tem é de que um modelo dele, sim, é o positivismo, e é o modelo do Pinel, né, que é o modelo desse tipo de situações de encarceramento, que dá para dizer, em que se separa os alienados, se cria uma espécie de isolamento, separação dos alienados, em relação às pessoas da vida comum. Eles não têm liberdade de sair, de circulação, eles perdem, né, qualquer direito civil, né, de cidadania, e ficam lá isolados. Uma alternativa, a gente tem, por exemplo, textos, eu acho até comentei, né, do Vigiar e Punir, né, do Foucault, a história da loucura,
que é um volume grande, mas aí dá para pegar e recortar aquele momento que tem. Ou procurar, com esses termos, História da Loucura, Vigiar e Punir e Alienista, Machado de Assis, procurar no Google Docs, perdão, no Google Scholar, textos que tenham essa referência, né? Que mostrem essa situação. Então, assim, porque assim, esse é um ponto, né? O outro, assim, dos ensaios que tem sobre o alienista, eu recomendaria dois, que é o Ivan Teixeira, que ele tem um livro que é o Altar e Trono, mas ele também escreve um ensaio sobre o alienista, e o outro que é do Alfredo Bozzi, que está no nosso material, que é o Enigma, perdão, A Máscara e a Fenda, em que ele tem um comentário sobre o alienista que mostra que o alienista tem um debate sobre poder também ali dentro, né? Então, assim, porque essa é uma das obras mais ricas do Machado de Assis, não é propriamente um conto, já é uma novela, né? Em que tem vários pontos de atualidade no debate que dá para trazer para a nossa época. Então, por exemplo, nos anos 70, 1973, se não me engano, Robert Schwartz, que é um crítico machadiano, escreveu uma peça que é A Lata de Lixo da História, recentemente relançada, em que ele usa o alienista para pensar a loucura daquele período do início dos anos 70, da ditadura militar, civil-militar no Brasil. Então, ele usa o alienista como esse instrumento para pensar a atualidade. Então, assim, tem várias entradas, né, por aí. Eu acho que o interessante é vocês escolherem aquela entrada mais pertinente, parece o trabalho de vocês, para pensar a atualidade do alienista. E perguntas, como é que ela é atual, hipóteses de vocês, que aí semana que vem a gente conversa com mais detalhe, né? Pode ser, Gabriela? Pode Gabriela. sim, senhor. Pode sim, Tá. muito obrigada. De nada, fica bem, bem tranquilo. Eu peço desculpas assim de ter chegado atrasado, porque a gente podia ter conversado antes. Isso é bem lembrado. O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, se não me engano, esse é um livro excepcional, assim, porque mostra do Hospício de Barbacena, que milhares de pessoas foram mortas lá, e não só malucos, entre aspas, né? Não só as pessoas que poderiam ter alguma, né, marca de desvio mental que fosse mais acentuado, mas mulheres, filhas que engravidavam sem ser casadas e os pais mandavam para lá, e qualquer filhos que transgrediam alguma norma eram internados lá. Quem aparece isso, eu fui ler quando lançar, assim, li com muito interesse, tem um conto do Guimarães Rosa, que é o Soroco, Sua Mãe, Sua Filha, em que trata da loucura, mineiro, né? E a mãe e a filha dele enlouquecem, todo o trânsito dele levando, né, a mãe e a filha para o vagão, que vai levar, né, não diz ali, não está dito na ficção, né, mas provavelmente levaria para Barbacena, e que é um enterrar vivo, né? Tem um outro que fala do asilo do Rio de Janeiro, né? Que é o Cemitério dos Vivos depois. A gente poderia até comentar, a gente pode... Tem tanta aula que dava legal para fazer aqui, que era do Cemitério dos Vivos do Lima Barreto, né? E, enfim, bem lembrado. Obrigado, Keila. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. O conto do Soroco, Sua Mãe, Sua Filha, está no livro Primeiras Histórias. Se não me engano, é o terceiro ou quarto conto. Eu não vou me lembrar a ordem. Então tá, gente. Já está gravando, mas agora a gente vai começar, então, a aula do Curtiço e eu vou fazer o mesmo esquema, né? Aquele esquema de uma exposição inicial. São tantas linhas, né? Eu acho o comentário inicial, né, que a Andriele fez, que foi muito pertinente, né, da atualidade, de estar vendo situações brasileiras ainda hoje, porque parece ter situações brasileiras daquela época que a gente ainda não superou, né? E o que dá uma certa tristeza, a gente lê assim, puxa, descobre coisas daquela época que ainda não são atuais e dá uma certa tristeza mesmo, porque a gente está vendo que parece que a gente não superou, né, o que está posto ali.
da desigualdade violenta, tem uma coisa que se diz hoje, por exemplo, a aporofobia, né, que é uma fobia, um temor, uma espécie de aversão aos pobres, o maltratamento, né, das classes trabalhadoras, o fim dos cortiços, como eu estava dizendo para vocês. Os cortiços foram acabados, mas não teve nenhuma preocupação com aqueles moradores dos cortiços para onde eles iam. Recentemente eu estava lendo um artigo que é sobre os planos, em função do cortiço, naturalmente, da releitura do cortiço, que são os projetos públicos, né, de moradia popular, né? A gente teve Minha Casa Minha Vida, que foi o último, né, que teve, de mais larga escala, colocando que a moradia ele é um problema público, um problema do Estado, todos teriam direito à moradia, né? E aí o Estado tem um programa de atuação, né? Então, assim, tem várias questões. Então, eu vou partir desse ponto, só situar um pouco historicamente, e depois eu vou ver alguns pontos. A questão do naturalismo e realismo, a questão desse romance, narrador desse romance realista, um eixo que é o Romão e a Bertoleza, dentro do Cortiço, e duas transformações, né? O Jerônimo e a Pombinha. Tem N temas, né? Eu fui percorrendo o livro, anotei várias outras coisas que a gente não vai estar aqui, mas eu vou começar, então, por essa situação do Cortiço, situando de novo, né? Vou retomar aqui um pouco do Chalub, da Alba Zaluar e de outros, que mostram essa situação do Cortiço, que entra a questão do morar. O Cortiço ele é visto algo que é algo similar a uma favela, mas não é propriamente a favela. Por quê? O formato do Cortiço ele era, né, era um terreno, a gente tem aqui a marcação, né, ele era propriedade do João Romão. Depois o Cortiço, que surge próximo, ainda no Botafogo, ele era propriedade de um conselheiro que usava um outro português como uma espécie de laranja, né? Laranja é uma moda no Brasil. Então, assim, o Cortiço era uma propriedade, alguém tinha aquele terreno e ia fazendo uma série de pequenas casinhas que ficavam em sequência, né? O formato do Cortiço, ele era uma espécie de U, e na frente, né, na rua, tinha uma espécie de portão. Se você voltar no Cortiço, na releitura, quando dá a primeira briga, lá no capítulo 11, se não me engano, o Romão corre para frente para fechar os portões do Cortiço para que a polícia não invadisse. Porque implicaria destruição, no caso, para ele, João Romão, prejuízo, etc. Então, o Cortiço ele tinha essa sequência de pequenas casas que eram alugadas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Cortiço ele vivia dentro do bairro, no caso do Botafogo ali, que era um bairro, né, a gente vai ter assim, vai sair do centro, vai ter o Botafogo, depois vai ter o Torno, vai ter os outros, assim, Botafogo, Flamengo, enfim. Não vem ao caso aqui descrever todos os bairros, né? Depois a gente poderia recuperar, mas no bairro do Botafogo vão ter casarões, vão ter casas de elite, classes de classe média alta, e tem os cortiços. O que acontece? Os cortiços eles ficam compartilhando os mesmos espaços. Quando vem o movimento de destruição, ele vem explicado por algumas razões. Primeiro, o cortiço seria um valha-couto de bandidos, ou seja, seria um esconderijo de marginais, entre aspas. Né? Pessoas que não trabalham, que roubam, que matam, que agridem. Então, tinha uma visão perigosa. E aí o Chalub explica muito bem, né? Tem vários intelectuais que trabalham isso, que os pobres que moravam ali eram vistos como classes perigosas. Né? Então, tinham coisas de assustando daquilo ali. Então, teria que destruir os cortiços para acabar com esses esconderijos. Ele seria uma origem das doenças, como, por exemplo, a febre amarela, que se disseminaria, porque higienicamente seria uma montoeira de gente e seria uma espécie de lugar de onde as doenças se proliferariam para fora. Terceiro, seria um ambiente não moderno, não só, né, valha-couto de bandidos, lugar insalubre de onde são as doenças, mas seria uma moradia antiga que mostraria um lado arcaico e colonial do Rio de Janeiro. Teriam vários motivos que levaram à destruição do cortiço. Não só o Cabeça de Porco, mas toda uma série de outros. O ideal de cidade, de modernização
era Paris depois, né, da Comuna de Paris, perdão, depois da Comuna de Paris, depois da Revolução de 48, a Comuna em 70, né, a Revolução anterior, a 48, quando se fez barricadas, se houve uma rebelião muito violenta. E tá, a minha tendência já é desviar e falar do assunto, mas qual é o modelo? Depois dessa revolução é que veio a grande reforma urbana de Haussmann, né? Em que se fez aquelas grandes e largas avenidas que tinham um objetivo de modernizar, mas tinham um objetivo também de dar circulação do exército e militar mais fácil, evitando, né, risco de barricada ou risco de uma revolução dentro da cidade. Então, assim, esse modelo de modernidade do Haussmann não respondia só um ideal de embelezamento da cidade, mas respondia também a um ideal tático, estratégico e tático de organização da cidade para um melhor controle. Esse ideal ele vai proliferar pelo mundo, né? Então a gente vai ter o exemplo do Rio de Janeiro, começa com os cortiços, depois vai ter o bota abaixo, vão ter bairros inteiros destruídos, um morro, né, inteiro vai ser destruído, o Morro do Castelo, outros espaços, para a construção das largas avenidas, que era o Rio de Janeiro moderno, que hoje é mais lá na região central, que é o Rio de Janeiro das avenidas largas, do Teatro Municipal, da Biblioteca Municipal, das grandes avenidas, etc, etc. Enfim, então o cortiço ele é destruído. E é por que não é exatamente a favela, mas ele tem vários traços de similaridade, né? Então, a destruição do cortiço leva a um segundo passo. Essa população que fica sem moradia, e população, como a gente lê no cortiço, a grande maioria, trabalhadora, aonde que eles vão? Eles vão para a tendência do deslocamento para os morros. Por isso, o morro seria uma das origens da favela. Outra é vista como a volta das tropas que destruíram Canudos, né, depois da guerra contra Antônio Conselheiro, que volta e ganha autorização de viver nos morros. E o primeiro deles é o Morro das Favelas. Tem outros morros onde vem. Mas há uma tendência, né, dessa população pobre sem moradia de ir habitando irregularmente esses morros. Por exemplo, o fim do cortiço, cabeça de porco, né? Os moradores teriam tido autorização de levar os madeirames, os restos, para levar para o morro para construir as suas casas, as suas moradias, né? E ali teria sido visto como uma das origens da favela. Agora, a gente tem vários traços em comum dessa tensão social que está marcada, dessa desigualdade social, né? O modo como a questão, como vai se organizando esse tipo de moradia lá e cá. Então, por isso, a relação com a favela, a relação, né, da história do Brasil hoje, essas são relações que realmente a gente lê o cortiço e fica muito vivamente tocado por isso. Eu vou comentar, sim, o texto do Antônio Cândido, Giovana, principalmente quando falar agora do narrador, né? Assim, eu não vou fazer um comentário crítico, talvez mais extensivo ao texto dele, mas eu vou trazê-lo, sim. Então, assim, o primeiro movimento que agora a seguir, né, eu vou colocar é a questão do realismo e do naturalismo. Por que trazer essa questão do naturalismo, né? Tem um texto que eu recomendo, está no material, que é o Narrar e Descrever, do Georg Lukács, em que ele vai definir o realismo, é um grande texto, né? E ao mesmo tempo ele vai fazer um juízo de valor negativo, né, para duas figuras, que é do Émile Zola, naturalista, a figura emblemática do naturalismo francês, e uma figura que é do Flaubert, em que ele vai ver como uma espécie de formalismo. Eu não vou falar do comentário dele ao Flaubert, mas quero me concentrar no comentário que ele fala do naturalismo. O que ele fala do naturalismo? Ele diz que é a tendência de mostrar a representação da realidade a partir de leis naturais. Ou seja, eu mostro os personagens, represento os personagens, mas eles são determinados
não por leis sociais ou leis historicamente constituídas, regras transformáveis pelo homem, mas leis da natureza. Quando a gente falou da semana passada do Ateneu, uma das palestras do professor Cláudio, aquela em que ele fala, né, o que tem de ser, então, o que será no futuro é já, ele está definindo um princípio de determinação em que o meio, né, ele tá falando, vai falar do internato, o meio define as condições para a realização dos indivíduos, onde preponderam os mais fortes. Numa palestra anterior, quando falou de literatura, ele disse que tem duas regras, dois princípios naturais que regem o homem: fome, a necessidade da nutrição, comer, beber para sobreviver, e sexo, não só a reprodução, né, principalmente a reprodução, as necessidades de sobrevivência no tempo presente e na continuidade histórica, fome e sexo. Ou seja, são princípios naturais do corpo que definiriam, que ele agrega depois, na outra palestra, o meio. Ou seja, o meio é onde o indivíduo vai viver e, naturalmente, ele vai se conformar ou se definir a partir dessas condições dadas pelo meio. Aí o Lucas vai dizer, isso é um problema. Tem outras leituras, como, por exemplo, Eric Auerbach, que está no Mimesis, né? Tem um capítulo do livro Mimesis que é sobre Germinal, né? E começa com os irmãos Goncourt, mas, enfim, qual é o ponto interessante? É que ele valoriza o naturalismo porque o naturalismo seria aquele movimento, aquele grupo de escritores, de romancistas que primeiro colocaram o quarto estado na literatura. Nem a nobreza, nem o clero, nem a burguesia, mas o povo. Aqueles que ficavam fora, né, dentro da casa, dentro, digamos, da dimensão de cidadania. Colocaram o quarto povo lá, o quarto estado lá dentro. Então ele valoriza muito o naturalismo nesse sentido, diz, olha, está colocando. Quando a gente lê o prefácio de um livro que influenciou muito o Curtiço, e o Antônio Cândido aponta logo no início do seu ensaio, né, de Curtiço a Curtiço, que é o L'Assommoir, do Zola, ou uma tradução mais recente traduziu como O Abatedouro, e o Zola, no seu prefácio, tem várias cenas de similaridade, né, do Lanquier, enfim, tá, não vem ao caso, eu não vou comentar o livro do Zola aqui, mas assim, o Zola vai dizer assim, poxa, quando eu publiquei em jornal foi muito criticado, mas ele diz, é um livro mais casto que eu já escrevi. Ele vai dizer, com todas as letras, né, o Zola, que o que ele está fazendo, o grande crime dele, foi colocar e escrever um livro sobre o povo, em que ele diz 2 vezes: minha obra me defenderá. É um trabalho da verdade, primeiro termo. Segundo, primeiro romance sobre o povo, que não mente e tem cheiro do povo. E aí diz, e não é preciso concluir que todo o povo é mau, pois minhas personagens não são más, são apenas ignorantes e corrompidas pelo meio de rude trabalho e miséria em que vivem. Ou seja, o que ele está dizendo é que escreveu sobre o povo. E ele acrescenta que o grande trabalho dele, é bem curioso, seria filológico, foi escrever com a língua do povo. A edição atual, né, francesa, as edições recentes do L'Assommoir, tem um glossário ao final com as palavras gírias, né, dos trabalhadores, do bairro de trabalhadores, para que os leitores da mesma língua francesa possam entender o que as gírias representavam. Então, qual é o movimento do naturalismo? É encontrar as condições do meio. E aí por isso que ele chama de romance experimental, não de experiência de vanguarda, né? Como os romances, como sei lá, aqui no nosso caso brasileiro, Memórias Sentimentais de João Miramar, Macunaíma, Serafim Ponte Grande, entre outros, mas experimental no sentido de ciência. A ciência levada à arte, né? Em que sentido? O cara tem que morar no lugar. Vai lá, a Luísa Azevedo mora dentro do Curtiço. Toma notas, vive, vê como é que as lavadeiras vivem, quem é que mora lá, o que acontece, como é que é a vida cotidiana. E depois disso, ele faz a experiência, ou seja, ele cria um personagem, ficção, coloca naquele meio e vê como é que aquelas condições vão moldando o comportamento, as ações e o destino da personagem. Então, esse é um movimento que está forte dentro do Curtiço
Só que ganha as marcas do cortiço brasileiro, e isso quem mostra bem é o Antônio Cândido, e o Antônio Cândido, especial, eu vou citar o texto, né, está no livro O Discurso e a Cidade, aqui a página 123, que é o De Cortiço a Cortiço. Vocês têm um capítulo lá no Moodle, e ele vai apontar as peculiaridades do cortiço em distinção, né, para distinguir, né, especificamente do naturalismo francês, e mostra como o cortiço ele concentra todas as diferenças e tensões ali muito marcadamente. Mas o que eu vou destacar do texto do Antônio Cândido? Quando ele define, eu vou citar um trechinho, quando ele define, por exemplo, a língua do P, né? Mas antes disso, eu só vou fazer um parênteses, né, para a questão que a Érica traz. Quando ela pergunta, no caso da Vara de Machado de Assis, podemos dizer que ele é mais naturalista do que realista? Essa distinção do realismo e naturalismo ela é muito tênue, ela é realmente tênue, né? Isso assim é muito marcado na época, né? O naturalismo tem essa questão do princípio natural e o realismo estaria ligado mais aos princípios sociais e históricos transformáveis que condicionam, são condições em que nos é dado a viver. Quando a gente nasce, a gente já tem uma língua que nos determina, e nos define, perdão, não determina não, mas que nos define. Então, a gente fala português, a nossa língua materna aqui, então nos define, a gente não escolhe, ela já existe a priori, a gente tem as condições familiares, sociais, às vezes até geográficas, né? O bairro, a região, a cidade, né? O estado, o país que vive, tem as condições, né, pessoais, até assim, do corpo, que tipo de propensões que a gente tem, que nos define. Só que a grande questão que o realismo diz é que isso nos define, mas isso não nos determina. A gente tem as escolhas sociais que a gente pode fazer para nos definir, lutar para a construção histórica. E essa é uma diferença que é dada na forma do romance de um e de outro caso. O caso da Vara ele é mais propenso, né, para ser lido como uma obra realista, né? Aquele caso do Damião, né, que ele fugindo do seminário, ele foge do seminário, não sabe para onde ele ir, está meio perdido, ele acaba de se dirigir então à casa da Sinhá Rita, onde ele busca abrigo, né? E consegue convencer a Sinhá Rita para que falasse com seu padrinho, né, João Carneiro, para que aí o seu padrinho fizesse intermediação com o pai para liberar da obrigação de viver no seminário. Ele não queria ser seminarista, não queria ser padre, e queria sair do seminário, mas o pai, autoritário, queria que ele fosse padre e queria que ele ficasse seminário. Então tem uma confusão que está dada aí, ele vai ficar vivendo dentro da casa da Sinhá Rita. Pois bem, ele lá pela Sinhá Rita para descontrair, o estava preocupadíssimo, começa a conversar e contar piadas. E uma das piadas faz rir uma das crias, que é aquelas menininhas, né, escravizadas da própria Sinhá Rita ou de outros, a quem a Sinhá Rita, entre aspas, ensinava a fazer crochê, dava um trabalho. E uma das meninas ri de uma piada, tanto mais estúrdia, como dizia o narrador, e ela ri. E aí a Sinhá Rita diz, olha a vara, levanta, olha a vara. E a menina se encolhe. E aí o narrador, o Damião, se volta para a menina, olha para a menina, e pela primeira vez, é a única daquelas meninas que ganha nome próprio, se distingue. E aí o narrador olha para ela, vê que a menina tem uma cicatriz, provavelmente foi castigada, e com uma vara de marmeleiro queimada na ponta para deixar a cicatriz, um horror, castigo físico horroroso. Ela é castigada, ela tosse para dentro, é mirradinha. E ele promete, vou proteger. E aí, no final, há um conflito, porque ele promete protegê-la, mas, ao final, ela é a única que não acabou a tarefa, perdão, dar o spoiler e já para o final saltar. Não consegue protegê-la, porque assim, a Rita vai castigá-lo, está segurando a menina, pede, me alcança a vara, Damião, e o Damião não sabe se alcança ou não. E aí, quando alcança a vara e bate, né, vai bater na menina. A gente comentou o conto, né? O grande conflito é esse. E aí ele vive. Então, é um conflito social posto ali. Não seria uma definição dele dada pelo meio,
mas são as condições em que ele vive, provavelmente homens livres, pobres, remediados, em que o pai quer que ele seja seminarista, e ele tem a possibilidade de escolha, né? O que tem é um cara comum que escolhe para proteger a si mesmo, né? Usar um comentário lá que o Vinícius, não sei se ainda está aí, mas o Vinícius está aqui, sim. O Vinícius fez em relação para Silvas é uma pessoa medíocre, né? Que não consegue superar, digamos isso, essa sua limitação fica presa. Então ele é mais de uma ordem de um romance de um conto com a fatura realista. A definição que eu gosto muito do realismo dada pelo Erich Auerbach na representação Mimes, né, representação da literatura representação da realidade na literatura ocidental ou apresentação da realidade, ele diz que é a história de homens comuns, simples, narrada sério, sem deboche. Então, eles não é virar piada, não é diminuir o outro, é valorizar a história do homem comum, contando-a de modo sério, inclusive às vezes atravessado por certa tragicidade, num mundo laico e secular, ou seja, num mundo que é regido pelos homens, pela história humana tão somente. Não há intervenção de Deus nem criaturas mágicas excepcionais, maravilhosas. São os homens fazendo a sua história, mas não são heróis acima dos homens comuns, mas são homens comuns que são obrigados a viver seus conflitos na realidade comum. Daria para dar um passo adiante, que é dizer que o realismo, a literatura realista no século XIX, ao fazer isso, incorpora discursos né, gêneros em primeiro grau, que estão ligados a práticas sociais. Incorpora o discurso realista, discurso jornalístico, o discurso do historiador, incorpora usos comuns da língua, como a epistolografia, as cartas e outros tantos discursos. E aí, assim, o Machado está muito vinculado ao realismo, e ele se afasta do naturalismo. Ele procura se afastar do naturalismo e dessa obsessão de falar do meio, da natureza propriamente dita. Gente, eu falei demais. Assim, realmente é um assunto que me envolve, né? Então, eu estudo bastante isso. Então, eu vou tentar agora, né, pensar em 15 minutos, assim, dar 5 minutos para cada um, para só destacar alguns pontos. Eu ia trazer uma cópia, né, do leitor de livros aqui para mostrar alguns trechos, talvez eu ainda faça, mas eu vou destacar os pontos. De nada, Érica. Que bom que tu gostou. Assim, sempre coloquem as questões, né? Guardem, anotem. Né? Eu só vou então colocar esses 3 pontos para destacar do romance. Eu vou mostrar assim. Eu vou mostrar o capítulo inicial e vocês vou compartilhar aqui, compartilhar a tela, porque eu acho que é mais legal. Então, o primeiro que eu vou compartilhar, eu li o Curtiço eu reli agora, né, no leitor, e li em duas... cadê o compartilhamento? Gabriela está entrando, vamos lá. Em 2 edições. Então, essa primeira edição aqui é da Melhoramentos e tem uma outra da Companhia das Letras. Tem N edições, eu descobri a edição da Câmara Federal, né? Ter um bom núcleo editorial na Câmara e no Senado. Recomendo, preste atenção lá na livraria do Senado, eles entregam gratuitamente, tem coisas que eles distribuem, muita coisa boa. Deve ser uma autonomia editorial interessante lá. Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou abrir o capítulo 1 e eu vou comentar um pouco desse narrador naturalista e um pouco desse primeiro eixo do romance. Eu vou pegar o capítulo 1 e mais adiante eu vou pegar um capítulo que é o capítulo 21, né? Só vou pedir aqui um segundinho para vocês, que eu estou pegando aqui, abrindo meu bloco de notas aqui para poder acompanhar. Então, o capítulo 1 da abertura e depois o capítulo 21. Eu acho surpreendente, né, esse capítulo 1, quando a gente vê, muitas vezes, os resumos em que colocam o Curtiço, né, como uma obra que está concentrada especificamente, fala só da parte interna do Curtiço. Né? E aí eu quero marcar 2 inícios nesse romance. Né?
eu sempre gosto de frisar, preste atenção como o romance começa, como o romance acaba. Se fosse um conto, como o conto começa, como ele acaba. Porque, discursivamente, são essas escolhas narrativas que ajudam a entender a noção de totalidade. A totalidade do Curtiço ela é dada aqui pelo João Romão e pela Bertoleza. São duas figuras centrais. Vou começar, então, lendo e marcando alguns pontos desse primeiro capítulo. Abrindo capítulo 1. João Romão foi, dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro de Botafogo. E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos, que ao retirar-se o patrão para a terra, a Portugal, naturalmente, lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos nem só a venda, com o que estava dentro, como ainda 1,5 conto em dinheiro. Proprietário, estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação, ainda com mais ardor, possuindo-se de tal delírio de enriquecer, que afrontava resignado as mais duras privações. Dormia sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo travesseiro um saco de estopa cheio de palha. A comida arranjava-lhe, mediante 400 réis por dia, uma quintendeira sua vizinha. A Bertoleza, crioula, trintona, escrava de um velho cego residente em Juiz de Fora e amigada com um português que tinha uma carroça de mão e fazia fretes na cidade. Aí fala da Bertoleza, vou pular aqui, morre o homem com quem a Bertoleza vivia. Ô, Sor, esse capítulo aí do início, sabe, do que ele fala da Bertoleza, eu me senti, uma frase que ficou muito forte na minha cabeça, foi a parte que ela se juntou com o João Romão, porque ela não queria ela queria um homem superior a ela, sabe? Ela não queria ficar com um homem que fosse da mesma raça que ela, sabe? Não queria ficar com gente inferior, ela queria um homem que fosse superior a ela. Daí eu fiquei muito com isso na cabeça, sabe? Fiquei tipo. E citando aqui, né, é bem diretamente esse trecho, né, que está colocando, é esse trecho que está em rosa aí na tela. Por último, se alguém precisava tratar qualquer negócio, nem mais se dava ao trabalho de procurá-la. Ia logo direto a João Romão. Quando deram fé, estavam amigados. Ele propôs-lhe morarem juntos. Ela concordou de braços abertos, feliz em meter-se de novo com o português, porque, como toda a cafusa, a Bertoleza não queria sujeitar-se a negros e procurava instintivamente o homem de uma raça superior. Parece que a gente combinou, eu e a Andriele, porque era justamente o que eu queria chegar. Porque, assim, reparem esse início, esse aqui vai nos ajudar a entender dois pontos que eu acho que são fundamentais. Primeiro, a história, propriamente dita. A história, você reparem que ela começa quando o João Romão vira proprietário. E aí entra o texto do Antônio Cândido, né, que a Giovana pedia para ser comentado. O que o Antônio Cândido sintetiza? Ele vai lá do espontâneo ao dirigido. O Curtiço é a história de acumulação primitiva de capital, a gente pode dizer isso. Esse cortiço, que é a acumulação primitiva, significa que o João Romão vira proprietário de uma vendinha no bairro do Botafogo, que ganha tanto, ganha bem. Quando ele vira proprietário, ele trabalha para enriquecer. Essa é a obsessão. O narrador vai definir como obsessão natural. Segunda personagem que surge, segundo parágrafo, é que fornece comida para ele, que é a Bertoleza. Eles vão se envolvendo a ponto de eles se ajuntarem. Eles estavam amigados. Reparem que eles não são casados. Casamento e relacionamento. Eles são amigados. Eles se amigaram. O que significou isso? A Bertoleza, ela se torna... eu vou ser vulgar agora também, né? Antes o Vinícius tinha pedido desculpas da linguagem mais simples e mais... Eu vou ser bem... né? Ela era cama, eles mantinham relações sexuais. Ela era a mesa, ela que fazia a comida, que ela alimentava. Ela era a casa, ela cuidava da casa, fazia os domésticos, costurava, inclusive, a roupa. Ela era trabalho público, ela cozinhava para vender, ela atendia. Então, eles
casaram, eles tinham um relacionamento que era a mistura de tudo. Casa e trabalho, tudo junto. Reparem isso. Agora, segundo ponto, o narrador. Esse narrador, ele se coloca na função do narrador como se fosse narrador naturalista, que vai objetivamente representar a realidade. Reparem primeiro, ele é um narrador de terceira pessoa. Ele não vai ter, a gente não vai encontrar no cortiço inteiro aquilo que a gente tinha dentro do Machado de Assis. Leitor amiga, não te preocupe, há uma alma sensível. Leitor amiga, não se preocupe com o destino, né, de Eugênia, né, não chore. Ou leitor, né, querido, ou leitor impaciente. Os narradores, tanto Memórias Póstumas como Dom Casmurro, eles conversam com o leitor. A gente não tem isso aqui. Não tem interrupção da narrativa para conversar com o leitor. Segundo ponto, a gente não tem do Ateneu aqueles ensaios em primeira pessoa, longos ensaios, longos comentários que tem aqui. A gente tem alguém narrando. Mas esse narrador em terceira pessoa, ele revela seus preconceitos. Tanto que o Antônio Cândido, no seu texto, ele vai definir que esse narrador aqui, né, ele vai se colocar como se fosse um homem livre, e diz assim sobre o narrador: eu, brasileiro, nato, livre, branco, não posso me confundir com o homem de trabalho bruto, que é escravo e de outra cor. E odeio o português que trabalha como ele e acaba mais rico e mais importante do que eu. Ou seja, esse narrador aqui, ele não é objetivo. Ele vai revelar a sua subjetividade, porque ele vai revelar todo o seu preconceito social e racial, né? Em outros termos, esse narrador ele vai trazer aquilo que o Antônio Cândido chama de mais-valia crioula. Depois reparem no texto do Antônio Cândido, ele inclusive dá o formato, só para mostrar o formato, assim, né? Vou citar assim, que parece um formato de um pequeno poema. Ele diz a moda de Oswald de Andrade, e aí diz: mais-valia crioula. Para português, negro e burro, 3 P's. Pão para comer, pano para vestir, pau para trabalhar. Ou seja, ele nivela os animais, o português e o negro, como aqueles que precisam só o pão para comer, o pano para vestir e precisam apanhar para trabalhar. Reparem, então, o preconceito que o Antônio Cândido revela aqui e que é chocante. Não, tem um texto sobre história da literatura, do Walter Benjamin, que diz: olha, a gente tem que olhar com os nossos olhos atuais para ver a atualidade da obra, inclusive naquilo que são seus pontos obscuros e negativos. Neste caso aqui, revela todo um preconceito que, às vezes, é dado como se fosse, entre aspas, objetivo, e não é nada objetivo. Como destacou André, isso é chocante, provoca estranhamento para a gente. O segundo ponto que tem, que a gente pode, já vou antecipar, do narrador, é um outro ditado, que é aí quem cita Eduardo de Assis Duarte, num ensaio que também está no Moodle, em que ele vai analisar a representação das personagens femininas e marcando também a questão racial. E aí ele pega ele chama de doxa, ou seja, os ditames da vida patriarcal: branca para casar, preta para trabalhar e mulata para fornicar. Esse ditado, Antônio Cândido, agora o ditado citado pelo Eduardo Assis Duarte, né, são duas dimensões proverbiais que escancaram aquele preconceito. Ou seja, não é um conceito, não é consciente, é preconceito, é anterior à nossa consciência. A gente tem preconceitos, coisas com as quais a gente responde de modo imediato, acha aparentemente seria natural, não é nada natural, e são preconceitos que tendem a rebaixar e diminuir o outro. Esse segundo ditado, citado pelo Eduardo Assis Duarte, né, eu vou repetir: preta, branca para casar, casamento, preta, trabalho, e mulata para fornicar. Isso não está no cortiço? Está. Branca para casar, Zulmira. Preta para trabalhar, Bertoleza. Mulata para fornicar, Rita Baiano. Então, assim, o preconceito que organiza o ponto de vista desse narrador está dado ali. E eu queria agregar a questão
que é implícito, que é um ponto de vista masculino. Reparem que é alguém falando das mulheres, é um homem falando de uma mulher. As mulheres pretas, as mulheres brancas, as mulheres pardas, mestiças. Ele está falando das mulheres. E já usa um termo que é altamente preconceituoso desde a época, que é mulata, que foi naturalizado como se fosse uma descrição. Não, é um termo que carrega uma história pesada, né, assim, da falta de fertilidade, da junção, né, do burro com o cavalo, é um termo pesadíssimo. Então, é um ponto de vista masculino branco sobre as mulheres. Uma branca vai dizer assim, não, eu pensar assim, uma branca respondendo, uma mulher branca respondendo assim, tá, mas eu não quero casar, também quero fornicar e também quero ter o direito a trabalhar. Uma mulher negra dizendo assim, como assim? Eu só para trabalho? Né? E uma mulher, né, uma mulher para dizendo assim, como assim? Quem está dizendo? Eu só existo para ser um objeto sexual na mão de um homem? Eu estou, claro, fazendo isso agora um comentário mais irônico. O que eu quero insistir é de que quando a gente tem os dois pontos, vou resumir por que eu estou trazendo essa abertura aqui. Primeiro, a gente tem a história inicial, primeiro o eixo que organiza, né, antes de a gente entrar no cortiço e sair do cortiço. As molduras do livro, capítulos 1, 2 e os capítulos 22 e 23, eles são fora do cortiço. Quando o cortiço está começando, por quem vai construí-lo e explorá-lo alugando casas, e no final o cortiço, quando ele acaba de ser cortiço, e as casas passam a ser de alvenaria, vira Avenida São Romão. Reparem que no final não tem aí do espontâneo, cortiço inicial, com terra vinculada à natureza, com espaço para criar galinhas, para fazer pequenas plantações, hortas, e o cortiço ao final, em que tinha todos os pisos, não tinha espaço para criação de bichos, nem para pequenas hortas. Ou seja, quando era cortiço, deixa de ser cortiço. Então a história pega o início, cortiço no seu início, até seu fim. Quem é o início do cortiço? É o João Romão que cria. Quem é que determina o fim? É o João Romão que determina o fim. Então, a história está dada na história de um vencedor, né, do ponto de vista de um vencedor aqui, que é o João Romão, que acumula dinheiro até chegar lá no topo. Agora eu quero pegar o capítulo, eu vou pegar só mais um capítulo, o capítulo, então, 21. Agora eu vou trocar o compartilhamento, vou interromper compartilhamento. Eu vou compartilhar a outra edição. Eu vou pegar o capítulo 21, que tem um debate, uma conversa do Romão com a Bertoleza, que é sensacional. Então, agora vocês podem reparar que é outra edição, né? Vamos ao capítulo 23. E está o Botelho, que é... Então, antes de chegar aqui, eu só vou fazer um rápido andamento assim, da primeira parte do romance. Eu não vou me alongar, senão eu ia fazer de todo o romance, mas eu vou fazer da primeira parte. A abertura, então, a gente tem o Romão, né, e Bertoleza se juntando, eles vão, né, construir o cortiço. O João Romão forja uma carta de alforria para a Bertoleza, usa o dinheiro que ela pagaria à alforria para investir na construção das casinhas, ele rouba material, eles constroem juntos, né, passo a passo isso. Depois apresenta o Miranda, que vai ser o vizinho do Sobrado, então a gente tem o Cortiço e o Sobrado, uma falsa rivalidade entre os portugueses, que vão se aliar ao final em função do casamento da Zulmira. É a falsa rivalidade da elite, né? Eu poderia dizer uma falsa rivalidade de elite, que se aliam ao final. Aí apresenta, né, o porquê que eles se mudaram, etc. Porque o Romão estava sendo traído, né? O Romão, não, perdão, o Miranda estava sendo corneado, né? Eu vou ser vulgar, mesmo sendo gravado, paciência. Estava sendo traído por sua esposa Estela com os caixeiros. Eles moravam em cima da loja em que eles trabalhavam de tecidos. Então ele se muda a Botafogo. Ele vai continuar sendo traído. Daí não vai ser um caixeiro, vai ser o agregado deles, não o agregado, Henriquinho. o fazendeiro, o Henriquinho, que é pego lá, né, pelo Botelho. E o Botelho é o outro que vive no Sobrado, que é um parasita português, né? É um tipo ele lembra o José Dias, só que é um José Dias português, né? Que vive ali um pouco mais e consegue achacar alguns dinheiros também para si. Pois bem, depois a gente vai ter a apresentação do Sobrado, Miranda com inveja do Romão, ele quer virar barão e assim vai seguindo. O Cortiço só vai aparecer no terceiro capítulo, eu vou comentar isso depois.
No final, lá no capítulo 21, onde estamos entrando, o capítulo 21 aparece, e aí reparem aqui já em azulzinho, né? O ex-taverneiro e futuro visconde foi. Esse é o João Romão. Ele parou de usar tamancas, ele transformou a sua roupa, ele passou a se barbear, deixou só o bigode, passou a usar, eu acho que era brilhantina, uma coisa no cabelo, fez aula de dança, começou a aprender dos costumes, a ler jornais, a comer com toalha na mesa. Né? Ele vai ter feito um sobrado com o dinheiro que ele, né, roubou do Libório, que era um maluco meio avarento, roubava dinheiro, investimento inicial, ele reconstrói. Só tinha um problema na vida dele, antes de poder casar com a Zulmira. Qual o problema da vida dele? A pedra no sapato dele era a Bertoleza, que ele queria se livrar, e o Botelho quer achar um jeito de ele se livrar da Bertoleza. Eu estou no capítulo certo? Não, eu pulei aqui. O senhor está no 3, eu acho, Soro, que isso daí é bem no início. Isso é no 21, capítulo 21 que eu quero pegar aqui. Eu errei aqui, eu marquei o capítulo errado. É o capítulo 21. Que aí a Bertoleza, né, ele quer despachar a Bertoleza, que é a pedra no caminho dele, e aí agora vamos chegar. Aqui, é onde está o roxinho aqui embaixo, né? Diz aquele, você ainda pergunta, eu vou começar aqui, ó, nesse trechinho, eu vou azular aqui, né, e começa. Ô, E senhor, você... eu acho que a tua tela tá travada, porque aqui Não para tá mim vendo? tá aparecendo só o capítulo 3. Tá, então eu vou recomeçar o compartilhamento, porque... Vamos ver se agora aparece aqui. Apareceu? Ah, não, é que eu compartilhei o livro errado, é por isso. Não. Ai, desculpa. Derruber. Obrigado pela observação. Compartilhar tela. Vamos ver se agora eu consigo direitinho. Agora não tá, eu não estou conseguindo, está indo sempre o mesmo. E eu vou ter que... É que esse fez uma coisa equivocada, né? Vamos ver se agora vai. Agora foi, né? Tá azulzinho ali embaixo. Estão vendo? Sim, agora deu Tá, certo. perfeito. Obrigado pelo alerta. Então, eu começo naquele trecho azul ali, e aí tem assim, e você que faz a vida com ela? Tá, esse é o Botelho falando. Não tá fazendo as vozes. E você que ainda faz a vida com ela? Qual? Há muito tempo que nem sombras disso. Pois então, meu amigo, é arranjar-lhe uma quitanda em outro bairro, dar-lhe algum dinheiro e boa viagem. O dente que já não presta, arranca-se fora. Só fazer um parênteses aqui. Essa releitura aqui, uma das coisas que me chamam muita atenção é que os personagens usam muitos provérbios para definir, justificar e definir posições, né? Fecha parênteses. Vou seguir a leitura ali, o último parágrafo da página. João Romão ia responder, mas Bertoleza assomou à porta da sala. Vinha tão transformada, tão lívida, que só sua presença intimidou profundamente os dois. A indignação tirava-lhe faíscas dos olhos e os lábios tremiam de raiva. Logo, o que falou veio espuma aos cantos da boca. Você está muito enganado, seu João. Bora lá no topo da página. Você está muito enganado, seu João. Se cuida que se casa e me atira à toa, exclamou ela. Sou negra, sim, mas tenho sentimentos. Quem me comeu a carne tem de roer-me os ossos. Não há de uma criatura ver entrar ano, sair ano, puxar pelo corpo todo, santo dia que Deus manda ao mundo. Desde pela manhãzinha até as tantas pela noite. Para, depois, ser jogada no meio da rua como galinha podre. Não, não há de ser assim, seu João. Mocilha, filha de Deus, quem te disse que quer atirar-me à toa, atirar-te à toa? Perguntou o capitalista. Eu escutei o que você conversava, seu João. A mim não me cegam. Assim só. Você é fino, mas eu também sou. Você está armando o casamento com a menina, seu Miranda, seu Miranda. Sim, estou. Um dia havia de cuidar do casamento.
Não hei de ficar solteiro toda a vida, que não nasci para podengo, mas também não te sacudo na rua, como disseste. Ao contrário, agora mesmo tratava aqui com seu botelho de arranjar uma quitanda aí. Não, com uma quitanda principiei, não hei de ser quitandeiro até morrer. Preciso de um descanso. Para isso morejei junto de você, enquanto Deus, nosso Senhor, me deu força e saúde. Mas afinal, que diabo queres tu? Ora essa, quero ficar ao seu lado. Quero desfrutar o que nós dois ganhamos juntos. Quero a minha parte no que fizemos com o nosso trabalho. Quero o meu regalo como quero o seu. Não vês que estão disparate? Tu não te conheces? Eu te estimo, filha, mas por ti farei o que for bem entendido e não loucuras. Descansa, que nada há de faltar. Tenha graça. Ora, com efeito, ficássemos vivendo juntos. Não sei como não me propões casamento. Ah, agora eu não me enxergo. Agora eu não presto para nada. Porém, quando precisou de mim, não lhe ficava mal o serviço do meu corpo, aguentar a sua casa com o meu trabalho. Então a negra servia para tudo. Agora não presta para mais nada e atira-me uma montura de cisco. Isso é uma coisa muito bacana, eu vou parar aqui, né? E o final é o capítulo 23, que eu vou ler agora o finalzinho, o capítulo 23, bem no final do capítulo 23, porque é a cena final. Eu peço desculpas por dar spoiler, porque a Bertoleza está na cozinha e ela vai ser devolvida. Como a carta de alforria era falsa, o João Romão devolve a Bertoleza para o seu antigo proprietário para se livrar dela. E a Bertoleza está em casa, na cozinha, aquele já o casarão, já o sobrado está lá na cozinha. E ela vê chegando o filho, né, do antigo proprietário. Eu vou começar aqui onde está, eu vou deixar tudo meio rosa aqui, só para facilitar. Daqui para frente, né? Reconheceu logo o filho mais velho do primeiro senhor, e um calafrio percorreu-lhe o corpo. Num relance, de grande perigo, compreendeu a situação. Adivinhou tudo com a lucidez de quem se vê perdido para sempre. Adivinhou que tinha sido enganada, que sua carta de alforria era mentira, e o que o seu amante, não tendo coragem para matá-la, restituía ao cativeiro. Seu primeiro impulso foi de fugir. Mal, porém, circunvagou os olhos em torno de si, procurando escapula, o senhor adiantou-se dela, segurou-lhe o ombro. Esta, disse aos soldados com um gesto, intimaram a desgraçada a segui-los. Prendam-na, é minha escrava. A negra, imóvel, cercada de escamas e tripas de peixe, com uma das mãos espalmada no chão, a outra segurando uma faca de cozinha, olhou aterrada para ele sem pestanejar. Os policiais, vendo que ela não se não despachava, desembainharam os sabres. Bertoleza, então, erguendo-se num ímpeto de anta bravia, recuou de um salto. E antes que alguém conseguisse alcançá-la, já de um só golpe, certeiro e fundo, rasgara o ventre de lado a lado. Depois embarcou para frente, fugindo, esfocinhando, moribunda, numa lameira de sangue. O Romão fugir até o canto mais escuro do armazém, tapando o rosto com as mãos. Nesse momento, eu vou dizer para vocês, o ano passado, eu digo sempre, todas as aulas digo, para mim o romance acaba aqui. Esse é o final do romance, e aí depois porque acaba com o João Romão, essa é a cena final. Aí vem um comentário irônico do narrador, né? Nesse momento, parava à porta da rua uma carruagem. Era uma comissão de abolicionistas que vinha de casaca trazer respeitosamente o diploma de sócio benemérito. Ele mandou que os conduzisse para a sala de visitas. Por que eu acho que o romance acaba aqui? Acaba com ele com as mãos no rosto. Porque depois é o narrador nos dizendo ironicamente para mostrar assim, como o abolicionismo brasileiro ele foi. O que foi o abolicionismo? Uma parte do abolicionismo brasileiro. A gente não pode generalizar. Né? Assim, só lembrar que a gente falou dos amigos do Raul Pompeia, né? O Lobo da Gama, o José do Patrocínio, e tantos outros negros abolicionistas que lutaram pela causa, não só pelo fim da escravidão no Brasil, mas lutaram fortemente para a integração do negro na sociedade brasileira e as condições básicas de vida. Mas esse abolicionismo do qual faz ironia o Aloysio Azevedo é o abolicionismo em que, reparem só, pegar o caso da Bertoleza, trabalhou junto
par e passo, mano a mano, junto, ela trabalhou para a construção do cortiço, desde o início. Construíram juntos, trabalho a trabalho, dia a dia, tudo, né? E aí se envolveram intimamente, né? Assim, num relacionamento, hoje a gente diria que é um casamento, né? Legalmente é um casamento, mas mais de 5 anos juntos, é casamento. Então, juntos, fizeram toda a história, moderniza o cortiço, tudo, e quem é que fica esquecido? Aquele trabalhador que foi vencido, foi derrotado, e ele quer despachar. Então, assim, é disso que o Aloysio Azevedo faz ironia aqui, ironia certeira, pesada, aguda. Mas o romance acaba antes, por quê? Porque é o momento em que a Bertoleza tem um despertar de consciência. Vou só marcar aqui, está um pouquinho mais vermelho, né? Num relance de grande perigo, compreendeu a situação, adivinhou tudo com lucidez de quem se vê perdido para sempre. Ela teve aquilo que a gente diz que é um insight, uma iluminação profana. Ela compreendeu toda a situação em que ela estava envolvida e o quanto ela fora enganada desde o princípio. O João Romão, ex-taverneiro, futuro visconde, futuro marido de Zulmira, filha de Miranda, já estava desde o princípio naquele taverneiro que começa a montar o cortiço. Estou brincando com aquele comentário que o Bento Santiago faz, né? Ele já estava lá dentro, né? E ela se dá conta de que ela foi enganada pelo João Romão desde o princípio, desde o início. Então, se o João Romão é o vencedor, que dá o eixo, que constrói o cortiço, e às vezes se resume por ele, a Bertoleza não é a figurante, a Bertoleza é, digamos, a protagonista vencida e destruída pelo engodo daquele homem branco português que explorou, conviveu, enganou, né, afetivamente compartilharam a vida. E aí, é uma das coisas que eu acho fundamentais que o Aloysio faz, ele dá a percepção consciente da Bertoleza. Naquele primeiro discurso, ela diz: quem me comeu a carne há também de me roer os ossos junto comigo. Eu não quero uma quitanda, eu quero usufruir os frutos do nosso trabalho juntos. Então, ela tem a percepção e a clareza do que viveu. E esse suicídio dela, ela lembra muito. Eu estou olhando para o lado para ver se eu acho o livro, que é um livro da Grada Quilomba, né, Memórias do Plantio, e que ela mostra que o suicídio, ou às vezes o desejo de suicídio, o suicídio, né, de mulheres negras escravizadas, muitas vezes é uma forma, não é a melhor, pode-se dizer, mas é uma forma de resistência. Porque o que faz a Bertoleza? Ela equipara a morte à escravidão. Adivinhou que tinha sido enganada, que sua carta de alforria era uma mentira e que seu amante, não tendo coragem, restituiu o cativeiro. Então, ele podia matá-la ou restituí-la à escravidão. São duas formas de morte. Para quem era livre, que construiu essa história, ao final ela se dá conta que ser restituída à escravidão é como se ele estivesse tentando matá-la. E é o que ele está fazendo, ele está tentando eliminar a Bertoleza de sua vida. Então, o que ela compreende? Que a volta ao cativeiro para ela era como se fora uma morte. E o suicídio é uma espécie de libertação da situação, do engodo, um protesto contra o Romão, um protesto contra a situação, ela comete suicídio. E o Romão, o que faz? Ele não consegue ver a cena, ele tapa os olhos. Né? Ele tapa os olhos e esconde o canto. Até porque é nessa hora o momento que tu tem o direito, tu toma o direito do suicídio, digamos assim, tu tira o poder de outra pessoa, sabe? Tu tira o poder de alguém em cima de ti, porque ela não tá sendo morta por alguém que mandou matar ela. Ela mesma tomou o poder dela mesma se matar, ela mesma acabar com a vida dela. Então ela não tem poder, tipo, Exatamente. Não foi dado poder para ninguém, sabe? Tem vários na literatura, né? Acho um dos mais famosos, antigos, que eu me lembro assim de imediato, né? A gente tem da tragédia grega, né? A Jocasta, que não são cenas do palco, né? Que se suicida depois da peripécia em que se revela que ela era a mãe de Édipo, e depois da Antígona, né? Na sequência das tragédias de sequência. Né?
Então, assim, a gente tem no suicídio, não é o suicídio porque a pessoa está deprimida e não vê sentido e valor na vida. É um suicídio exatamente disso, fruto de uma relação de poder desigual em que ela quer manter pelo menos o direito de escolher o seu momento de morte. É Sabe? complexo. Eu sei que o suicídio é um tema para lá de complexo, Nossa. delicadíssimo. Mas então, por isso eu estou tentando ter todo cuidado. Agora, o que a Andriele coloca é perfeito. Ela está querendo reservar a si ainda o poder de escolher o seu final. É que eu pensei muito sobre, é que tipo, veio muito na cabeça, assim, eu não sei porquê, mas veio muita, porque veio muito o livro mais famoso que está há milhões de anos, veio muito da Bíblia, porque suicídio é um pecado, né? Mas Exatamente. naquela época, se tu colocar no contexto, é um pecado, por quê? Porque no momento em que tu toma o poder de tu tirar tua própria vida, tu não dá o poder para outra pessoa, então tu deixa de ser uma mão de obra, tu Sim. deixa de ter valia, sabe? Então eu pensei muito Sabe que tem nisso. um capítulo da América Latina, a Palavra, Literatura e Cultura, organizado pela Ana Pizarro. E ele é um capítulo da... Não vou me lembrar o autor, eu peço desculpas, eu me esqueci do autor. Mas ele descreve o processo de colonização espanhola, né, México, Peru, e no Peru, com a presença entre os incas, né, a presença dos espanhóis gerou uma onda de suicídio, justamente porque toda uma sociedade altamente organizada, era mais organizada que a sociedade europeia na época, né, modelo de plantio, distribuição de renda, etc. Houve uma onda de suicídio como uma espécie de perda de sentido, de resistência. E justamente esse ponto, assim, havia uma perda de mão de obra, pois é. E aí o que eles fizeram? Eles atacaram, não proibiram o suicídio, eles atacaram as crenças dos incas. O que eles fizeram? Eles recolhiam os corpos e impediam cerimonial fúnebre. Então, assim, instigaram o medo da morte para continuar. Tem o famoso do Hamlet, né? O não suicídio, né? Porque ele morre na ponta da espada, além da Emma Bovary, em que ele faz aquela pergunta, né? Ser ou não ser, eis a questão. Quem sabe morrer, né? Ele diz, mas e se sonharmos, né? E aí vem todo... Porque tem uma coisa da morte, do temor da morte. Aqui eu acho que é uma cena que eu vi poucas vezes, raríssimas vezes. Eu não, quer dizer, eu acho que eu vi uma vez só analisar o Curtiço através da Bertoleza, porque analisar o Curtiço, além de o Cândido ver o processo de acumulação de capital, eu posso ver aqui aqueles que foram esmagados por essa acumulação, né, esse trabalhador que é esquecido, que é o similar da expulsão depois dos cortiços, expulsar os pobres, expulsar aqueles que trabalharam, fizeram, não serve mais, põe para o canto, né, e aí são um dos pontos chaves. Eu só vou falar mais um comentário que eu acho, eu realmente eu peço desculpa, eu me entusiasmo um pouco, até no o tipo de leitura, parece que eu estou fazendo leitura dramática, né? Então, se ficar meio piegas, assim, peço desculpas, né? E, e aí, eu queria chamar a atenção para vocês que a história é um livro que ele é estruturado, são 23 capítulos, a gente tem até o 11, a cena do 11 é uma cena primordial, que é a cena da iniciação sexual de Pombinha, né? E a gente vai até o 23, que é a cena da morte da Bertoleza. Mas a gente tem 23 capítulos no centro, o capítulo 12, dá para fazer uma série de lógicas que eu não vou fazer aqui. Tem vários duplos, né? Por exemplo, a primeira briga, que era Firmo contra Jerônimo, a gente tem a segunda briga, que é a Rita Baiana contra a Piedade, né? Então, assim, a gente tem vários jogos de duplos. Tem o primeiro incêndio, que não deu certo, tem o segundo incêndio, que dá certo, e por aí vai. O que eu quero agora só comentar, não vou entrar nessa questão formal, vou deixar de lado, não vai dar tempo, mas só fazer um comentário de que a história do Curtiço, como coletividade, ela está posta do 3 até o 20, propriamente dito, né? Até a sua destruição. E no capítulo 3, que agora aqui eu vou querer só vou mostrar mesmo um trecho, que é o capítulo 3, ele tem algo muito interessante, que ele começa o Curtiço acordando, é um dia de trabalho, capítulo 3. Nesse dia de trabalho do Curtiço, a gente vai ter algo que eu quero só apontar para vocês,
que é o momento em que as personagens começam a ter nome, que começa aqui, nesse trechinho aqui em verde. A primeira que se pôs a lavar foi a Leandra, por alcunha machona, portuguesa, feroz, berradora, pulsos cabeludos e grossos, de animal. Tinha 2 filhas, ele apresenta, né? Uma casada e separada do marido, Ana das Dores, a quem só chamava das Dores, outra donzela ainda, a Neném, e um filho, Agostinho. Aí, segundo parágrafo, nem sabia ao certo se a machona era viúva ou desquitada, né, 16 e 17. Depois vem a outra, vou pular, próxima página ali, início amarelo, lá no topo. Ao lado da Leandra veio colocar-se a sua tina Augusta Carnamoli, brasileira, branca, mulher de Alexandre, mulato de 40 anos, soldado de polícia, pernóstico, grande. E assim vai seguindo, né? A gente vai ter a Leocádia, mulher de um português chamado Portuguesa Pequena e Socada, né? Essa tinha um impulso sexual muito violento, ela também vai manter relação sexual com o Henriquinho, em troca de um coelhinho, né? A Paula, que acabou com a bruxa, que é um papel muito legal da bruxa, que percorre, que ela faz os 2 incêndios, ela é uma figura-chave dentro, fica lateral, mas ela é chave. Porque ela é a curandeira, quando são crise, a Piedade está percebendo que o Jerônimo vai com a Rita Baiana, então ela vai, Piedade, procurar a bruxa, a Paula, né? Para pedir ajuda. Olha, tu pega o cabelo dele, te lava, faz um monte de rituais, né? Quer saber o destino, né? Quando a Marciana quer saber, a Marciana essa aqui, se a filha dela está grávida, ela vai até a bruxa vai botar a mão, ela está aqui, tá com filho, né? Então, a bruxa ela vai ser usada, quando o João Romão lembra a história dele com a Bertoleza, diz, puxa, pelo menos a Bertoleza não ficou grávida, porque 2 vezes que a Bertoleza provavelmente ficou grávida, a bruxa que tirou, então ela deu uma erva provavelmente abortiva, né? Então a bruxa é uma figura que representa a cultura do cortiço. Ela realmente, a morte dela ao final da sequência do cortiço, ela já prenuncia a entrada da Avenida Romão. Ela não teria lugar naquela coisa moderna, né? Isso é o que na forma do livro está posto, né? Então tira o lugar. Tem outras figuras, por exemplo, a gente leu a morte do avô, né? Do Martim não, do Camarão, né? Do Poti Felipe Camarão, do Poti dentro de Iracema, quando vê chegar os portugueses, a morte do feiticeiro na Terras do Sem Fim, né, do Jorge Amado, quando a terra vai ser tomada pelos produtores. Então, ela, mais ou menos, tem uma coisa de percepção de que aquele mundo está acabando com esse tipo de exploração. Né? Ela é a única que se revolta com as atitudes do Romão propriamente dito e enfrenta o propriamente dito. Né? Então, tem agora voltando para cá, para essa sequência. Então, assim, desde a apresentação da Machona, a Leandra, né, a Augusta Carnamoli casada com o Alexandre, que é o policial, né, e a Paula, a bruxa, a Marciana e assim por diante, a gente tem as lavadeiras, a velha Isabel, com a Pombinha, etc. Então, o que é interessante? As lavadeiras, elas são trabalhadoras. Elas não estão trabalhando só no trabalho doméstico. Vocês podem ver nesse conjunto aqui a diversidade de conjuntos familiares que a gente tem, de tipos de agrupamento familiar. Nenhum desses grupos propriamente dado como casamento. São grupos familiares que se colocam e moram e atuam no cortiço. Elas trabalham, elas têm direito às tinas, né, naquele formato em U, no meio de uma sequência de tinas, com água em que elas eram lavadeiras, né? E elas acompanham toda a vida interna do cortiço. Eu nunca falei isso, dessa vez anotando que eu percebi, eu nunca queria organizar um pouco. Elas funcionam como uma espécie de coro para tudo que acontece no cortiço. Não faz sentido a gente falar, por exemplo, em vida privada e vida pública dentro do cortiço. Fala da vida familiar que se envolve com a vida coletiva. Então, não é uma vida privada propriamente. A vida familiar dos membros da família é a vida coletiva. Dá o exemplo da Pombinha, né? A Pombinha, ela era o xodó, a flor do cortiço. E todos esperavam a menstruação dela, né? Quando ela ficaria menstruada. Então, assim, quando ela vai ficar menstruada, sai a mãe, só não saiu com a roupa suja de sangue, né, vermelha, que a Pombinha não deixou, mas sai circulando, contando para todo mundo que ela menstruou, porque isso era um assunto de todo mundo. Quando a Leocádia briga com o Bruno e jogam as coisas, o Bruno vai batendo na Leocádia, todas protegem, todas acompanham.
quando tem algumas cenas, Eu ia como falar a dessa cena só. Eu ia falar dessa cena, daquela, tipo, qual outra cena que teve um quebra-barraco também? da Florinda, Que ela tava grávida e tal, né? Que a mãe isso, foi bater nela com um cacetete e ninguém isso, deixou, todo mundo ficou tipo, ah, isso. segura. E todos vão em grupo lá junto à venda do João Romão para pedir que o Domingos case com a Florinda, né? E, e ali uma coisa assim que, tipo, não tem não tem muito presente isso, não tem aquela coisa de não se meter, sabe? Porque tu não conhece, ou tu, tipo, Não, todo mundo se exatamente. meteu como se fosse uma grande família, sabe? Exatamente. E aqui a Érica faz um resumo perfeito, Érica, que essa ideia de se meter como se fosse uma grande coletividade, né, em que todos se articulam, a Érica usou as fofoqueiras. Eu estou tentando olhar para onde eu botei esses raios de livros. Então, como você olha para trás, tem dos lados, também tem mais livros. Então, uma bagunça geral. Peço desculpas, mas que é um texto da Silvia Friedrich. Se eu olhasse, achasse, eu ia mostrar o livro agora que tem vários livros. Eu recomendo a Silvia Federici, tenta articular o marxismo e feminismo, enfim, eu já acabo revelando as minhas referências, enfim, estou me revelando aqui as minhas crenças, né? Mas ela faz a articulação e aí tem um ensaio que é As Mulheres, é um pequeno ensaio sobre a fofoca, porque a fofoca é uma narrativa, uma narrativa. E aqui no Cortiço, se a Érica tu fizer um trabalho sobre a fofoca dentro do Cortiço, a partir das lavadeiras e essa participação coletiva, vai ser um trabalho 10. Eu não vi ainda um trabalho assim. E, quer dizer, espero eu que seja um trabalho 10. Espero eu torço que seja um trabalho 10, 10 sobre 10, enfim, né? Mas, assim, a ideia, eu acho, essa ideia de pegar a fofoca é muito boa, porque o que é a natureza da fofoca? Tem uma circulação da conversa, essa das mulheres entre si, que elas vão conversando sobre todos os temas coletivos. E todos eles são comentados. Por exemplo, o Bruno ele é atraído pela Leocádia e ele percebe que um outro cara, ele não sabia quem era, estava mantendo relações sexuais com a Leocádia no meio do morro. O cara sai correndo, o coelho foge, ele pega a Leocádia, que não diz quem foi. E aí o que acontece? O Bruno ele vai para o meio do cortiço e ele começa a gritar para todo mundo o que aconteceu. Ele não fica reclamando da dor de corno sozinho, ele não entra casmurro. Não, ele vai e narra para todos. E elas começam a circular. E todas as histórias que tem no Cortiço internamente, elas circulam de boca a boca, em boca. E elas ficam uma espécie de domínio comum. E não tem esse pudor de, não, isso aqui é minha vida privada, eu não vou dizer para os outros. Esse sentimento da vergonha, isso eu não vou contar. Não, porque eles compartilham. E não só compartilham assim, chorando, brigando, mas também rindo. Às vezes riam. Quando depois de o Bruno voltar a jogar as coisas da Leocádia para fora, volta a Leocádia, que vê aquilo e começa a jogar as coisas do Bruno para fora. E eles fazem um coro de resposta, elas fazem um coro. Cada vez que ele joga uma coisa dela, eles fazem o coro e dão gargalhadas. Quando tem as brigas, é um coletivo. Isso é interessante de ver, porque isso dá um horizonte que não é o horizonte do Romão, que quando está lá, o Romão ele é duplo, ele convive, então, por exemplo, ele vai mostrar para o Jerônimo, esse capítulo 4, o Jerônimo vai mostrar para o Jerônimo a pedreira, ele vai lá no caminho, dá uma palmada na bunda, ele invade o corpo, de certo modo, etc. Uma palmada na bunda da Florência que diz, eu não sou das tuas, nem adianta vir português, etc. Então ele tem um convívio interno, mas ele vai buscar se afastar desse convívio interno para entrar no sobrado. Ele vai sair do cortiço para o sobrado. Ele vai acabar, né, o ex-vendeiro, o ex-taverneiro, vai abandonar esse convívio interno aqui para ir para o sobrado. Né? Então, assim, isso é muito importante de ver essa vida coletiva e a fofoca pode ser uma pista que ajude a amarrar. Né? Gente, a gente tá, a aula vai ser a aula mais longa, a aula do cortiço. Já são quase meio-dia, o sino vai tocar daqui a pouco aqui perto, indicando o momento. A sineta vai tocar para a gente a hora do almoço. Sim, exatamente. Já tá divulgando com fotos, mostrando para todo mundo, contando todo mundo. E a pombinha, eu ia colocar, tem um narrador que usa dois termos de revolução, né? Eu ia falar da transformação do Jerônimo, né? Que abrasileirou os costumes, mas eu queria falar da pombinha, porque a pombinha eu vou pegar assim, depois ela tem
tem uma cortesã, que é a Leonie, uma cortesã de luxo, né? Que era madrinha de uma filha do policial, que é o Alexandre, com a Augusta Carnamoli, que era a Juju, e ela gostava da Pombinha. E leva a Pombinha e a dona Isabel, a mãe, para visitarem na sua casa. E lá a Leonie dá um trago na dona Isabel, que dorme, e mantém uma relação sexual prazerosíssima para ambas com a Pombinha. A Pombinha resiste. É uma cena de abuso sexual, podemos dizer assim, né? Agora, o que acontece? É essa cena, esse movimento, isso está no capítulo 11, que leva a Pombinha à menstruação. É o mesmo, o período é exatamente o mesmo que se dá a briga do Firmo com um domingo. Eu vou fazer mais um parênteses aqui. Só quero fazer com vocês assim, eu fui organizando os capítulos como um quadro e é interessante fazer a oposição entre dias de trabalho, por exemplo, uma segunda, uma terça, uma quarta. O capítulo 3 é um dia de trabalho e o domingo, que é o dia de descanso, é o dia da festa, o dia do prazer. É o dia que se dá a transformação do Jerônimo e é o mesmo dia em que se dá a transformação da Pombinha. São 2 dias de relação prazerosa, né? Ele, né, tem, perdão, no caso ele já está encantado desde antes, né? Desde o capítulo 5, 6, ele já está encantado com a Rita, né? Mas é no domingo que a relação prazerosa, é no dia de domingo que se dá a transformação, não no mesmo domingo, né? Só fazer essa observação. Volto para cá. Então a menina ela tem uma relação sexual e quando ela volta no dia seguinte é que vai ter a cena da menstruação que veio, que ela fica mulher, então ela vai poder casar e poderia sair do cortiço. Só que tem uma coisa que é chave na Pombinha, que eu vou pegar não a cena da relação sexual, que é interessantíssima, a cena do menstruo, né, da menstruação que o Antônio Cândido coloca, que só tinha um poema do Bernardo Guimarães, né, que é O Menstruo, e aí tem essa cena aqui da menstruação. Eu acho que a cena da menstruação, que ela vem junto com o sonho, é uma cena erótica, porque é uma cena em que ela, provavelmente, ela tem um êxtase, um orgasmo, um êxtase sexual ali pelo prazer com que é narrado o sonho. Ela vive aquilo em sonho, né? Então tem uma espécie de retomada da relação com a Leonie e ela se transforma. No ponto de vista do narrador, que tudo é explicado por movimentos naturais, sejam sociais, meio, seja do corpo para dentro, a Pombinha mudou. E aí reparem que a Pombinha era aquela que escrevia cartas para todos os homens, mulheres, quando queriam mandar notícias ou buscar notícias dos seus que viviam longe. Aqui o Bruno buscou escreveu uma carta para a Leocádia pedindo que ela voltasse para que eles ficassem juntos de novo. E a Pombinha ouve, né? Vejam o que ele quer dizer, ele não consegue, assim, eu vou ler ali. Adiante, Bruno, diga-lhe. Vejam que o Bruno não consegue falar, um ferreiro, um portuga forte pra caramba, mas que não consegue falar. E ela dizendo, diga-lhe, não diga mais nada, posso então fechar a cara, resmungou, até que ele consegue dizer, diga-lhe, para a Leocádia, que se ela quiser tornar para minha companhia, que pode vir que eu esqueço tudo. Então ele se revela, se entrega. Ela teve com outro, ela era assanhada, o que fosse, mas eu quero ficar com ele. E aí vejam a Pombinha agora. Pombinha, impressionada pela transformação da voz dele, levantou o rosto e viu que as lágrimas lhe desfilavam 2 a 2, 3 a 3 pela cara, indo afogar-se na moita cerdosa das barbas. Que coisa estranha, ela que escrevera tantas cartas naquelas mesmas condições, que tantas vezes presenciara o choro rude dos outros, muitos trabalhadores do cortiço, sobressaltava-se agora com os desalentados soluços do ferreiro. Porque só depois que o sol abençoou o ventre, depois que nas suas entranhas ela sentiu o primeiro grito de sangue de mulher, teve olhos para essas violentas misérias dolorosas, a que os poetas davam o bonito nome de amor. A sua intelectualidade vai seguir. Enfim, eu vou pular para o verdinho ali. Agora, não comovera tanta revolução física. A hora diz, agora, encarando as lágrimas no verde do Bruno, ela
compreendeu e avaliou a fraqueza dos homens, a fragilidade desses animais fortes, de músculos valentes, de patas esmagadoras, mas que se deixavam encabrestar e conduzir humildes pela soberana e delicada mão da fé. Aquela flor de cortiço, escapando à estupidez do meio em que desabotou, tinha de ser fatalmente vítima da própria inteligência. Ele tem que vitimar a mulher, porque ela é um fruto do meio. Mas o que a Pombinha tem aqui vai muito além. Entre o preconceito do narrador e o que ele narra, o narrador ele não consegue dar conta do episódio. O que tem aqui? Tem um despertar de consciência das relações. Lá no final, a Bertoleza desperta também. Aqui é a Pombinha. Qual é a saída da Pombinha? Ela vai sair, vai casar, não deu certo. Ela vai ter amantes. E no final, ela vai estar com quem? Morando com a Leonie. Ela vai buscar a prostituição, ela vai virar cortesã. Né? E aí é que dá uma viravolta. O que eu quero marcar com vocês? Ela tem um despertar por escrever e ouvir a intimidade desses homens que se colocavam nos cargos. Ela tem uma compreensão do que move os relacionamentos e o que move o Bruno no relacionamento. E é muito bom ver isso aqui. Então, assim, eu vou parar o compartilhamento, eu vou encerrar, né, nesse momento agora, só fazendo uma síntese, o que eu queria mostrar, né, eu pegar os pontos. Essa perspectiva do naturalismo que resolve trazer, e traz com força, no caso brasileiro, a população pobre, miserável e trabalhadora que estava dentro do cortiço, e lá vai a Luiz e conta essa história. Só que ao fazer um narrador, ele faz um narrador que é atravessado pelo preconceito racial, pelo preconceito contra portugueses, contra pobres, tenta a objetividade, mas ainda assim a sua história mostra, de um lado, o João Romão, né, que vai enriquecer com o cortiço, e a Bertoleza, que vai ser esmagada pelo João Romão, ela vai ser útil enquanto trabalha, a credibilidade ele vai descartá-lo, e dentro do cortiço uma vida comunitária, que tem esse coletivo, as lavadeiras, sinteticamente, elas mostram o coletivo, e do outro lado a gente tem essas histórias como a do Jerônimo e a da Pombinha, as principais, mas a gente tem a história da Florinda, a história da Rita, a história da Leocádia, de várias mulheres e também de alguns homens, e isso, né, mais ou menos dá para articular o conjunto. Eu destaquei no final, deixei a Pombinha, porque tem um despertar de consciência importante que ali está dado. Então, gente, é isso, né? Mesmo que seja tarde, tenha sido longa, muitos já tenham ido embora, eu queria deixar espaço para alguma pergunta. Peço desculpas pela exposição longa demais, né? De novo. Eu não vou prometer, mas eu vou tentar. Eu vou objetivamente tentar na próxima vez ser mais objetiva. Querem fazer alguma questão? Eu fico aqui mais 10, 15 minutos, se vocês quiserem. Né? A única coisa que eu queria ver é que essa obra ela possibilita muitos recortes, né, professor? Exatamente. Muitos mesmo. E um deles que eu estou pensando é sobre a atividade econômica no cortiço, porque é toda uma teoria, ela tem um começo, meio e fim na exploração econômica, e também a questão dos portugueses, eles também têm as suas linhas de raciocínio, muitas vezes hipócritas, que eu penso também se é um bom recorte, né, para fazer, eu estou pensando em fazer sobre isso. Eu acho um bom recorte. O texto do Antônio Cândido, também o texto do Roberto Schwartz ajudam a ver isso. Né? Essa coisa, isso que tu chamou, né, da exploração econômica no início e fim, assim, acaba com ele autonomizando. O capítulo 22, a abertura, começa com a abertura, e logo a seguir descreve a casa comercial dele. Como é que ele recebe os produtos que vão ter o nome dele, importados, ele distribui nas vendas. Ou seja, ele está fazendo o processo de atravessamento. Ele empresta dinheiro, ou seja, tem todo um movimento já muito mais complexo do capital lá no final do que no início. Então, tem uma história dessa exploração que passa, que é um dos fios que dá para explorar dentro do cortiço. Né? Isso é muito bom. Isso é muito bom, sim. E aí, isso que tu falou, os discursos, né? Quem tem trabalhado muito com a desigualdade, e inclusive usando romances para isso, é o Piketty, né? E agora ele tem vários livros. Tu acha os PDFs dos livros também? Né? Eu acho que esse é um bom caminho de trabalho, Marcelo. Eu acho bem bom, bem bom. Assim.
porque essa exploração econômica a gente ainda hoje ouve esse discurso da modernização, e primeiro é o cuidado, né? Modernização, se é para quem, se é para todos, né? Então, por exemplo, a passagem de cortiço para uma avenida, o tipo de casa, modernizou, mas essa modernização foi para quem? E quem foi vítima dessa modernização e ficou de fora, né? Então, trabalhadores que não podiam pagar tiveram que ir para o Cabeça de Gato, e provavelmente no fim do Cabeça de Gato foram depois para os morros. E do outro lado, trabalhadores como a Bertoleza, que foi aliada, né, desde o início, se considerava uma parceira e aliada, foi traída e descartada. Então, esse processo econômico, né, está todo descrito ali, e o discurso, né, depois de justificativa, né? Eu acho que isso é um pouco por isso que ele, no final, ele coloca que o Romão ia virar um sócio benemérito de um clube, uma organização abolicionista, né? Uma hipocrisia total, né? Enfim. Bem, bom, eu acho esse um caminho importante de trabalho. Só que o Jerônimo é uma figura interessantíssima. Eu confesso que eu preparei o dobro do que eu consegui falar. E uma das coisas que eu queria falar eram os discursos indiretos, livres, né? Que quem desenvolve isso é o Flaubert, né? No século XIX, né? Que é o narrador em terceira pessoa, ele entra e tenta trazer para o seu próprio discurso, aí fica uma mistura do discurso narrador e da personagem, por isso o discurso indireto, livre, né? Ele traz a fala do personagem para o seu discurso, só que ele é livre, ele é misturado, entra um pouco do ritmo de pensamento. A gente vê isso um pouco na Bertoleza, a gente vê isso na Pombinha, a gente vê isso no Romão, mas a gente não vê isso no Jerônimo, né? O Jerônimo tem pouco disso, né? E ele é um personagem interessante também, né? A transformação por que vive o Jerônimo, né? O que tem, assim, a gente acaba tendo um contraste interessante, né? Eu confesso, assim, eu lendo, aquela cena em que a Piedade vai com a filha e encontra o Jerônimo bêbado na outra, onde eles estão morando aí já na Cidade Nova. Aquilo me dá uma dor, cada vez que eu leio, aquilo me dá uma dor, assim, pela Piedade, mas principalmente pela menina, né, que depois ganha a alcunha de senhorinha, assim, ver aquela infância abandonada, aquela cena em que, logo depois disso, né, ela é violentada pelo... Não é Paçoca, me fugiu o nome do português, que inclusive ajudou o Romão a matar o Firmo, né? E ela é violentada dentro de casa e a menina está lá espreitando, deve ter visto tudo, né? E aí eu vejo o Jerônimo, mas eu vejo esse contraste também em relação à mulher que fica sozinha e não consegue lidar com isso, né? Porque, assim, no início, né, que é a Leandra, né, que é chamada machona. Por que machona? Porque ela tem força para organizar, como se fosse... Ela vive como macho, ela tem 3 filhos, os filhos não se parecem, provavelmente de 3 homens diferentes, né? E ela se vira, ela é uma mãe solteira de 3 filhos diferentes. E aí tem a cena triste, né, depois da morte do Agostinho, do menino, né, da criança, mas assim ela tem força. E a Piedade, ela sucumbe, né? Ela não consegue lidar. Então sempre que eu vejo Jerônimo, eu vejo a Piedade junto e aí me dá uma coisa assim, né? Enfim. Mas tem outros assuntos também, né? A pergunta pela Rita Baiana, eu falei, não falei da cena da Rita Baiana, da dança, né? Que é a cena talvez mais famosa do romance, né? Dizer que tem tanta coisa, vocês mostraram que tem tanta coisa no romance. Ai, Sora, assim, eu comecei bem no início, sabe? Tipo, aí eu tinha uma opinião. Aí agora que você tá falando outras coisas, parece que eu quero ler pra ver, tipo, porque agora a minha opinião já tá totalmente diferente. No início eu jurava que o João Romão era um visionário, sabe? Ah, imagina, o cara veio do nada, Sim. fez tudo aquilo, trabalhou. Sim. Agora eu já acho ele. Ah, sim, eu ia falar um palavrão, mas eu já acho ele um grande filho da puta no final, sabe? Eu não sei como é quem era a mãe dele, né? Porque não aparece, né? Mas provável, tu tem razão, de E o quem ele é filho. Jerônimo, acho que é o Jerônimo, né? É que, tipo,
até onde eu li, sabe, ele tá naquela parte onde, porque ele se interessa pela Rita Baiana, aí ele tá naquela fase de adotar a nossa cultura, sabe? Isso eu achei muito brasileiro, tipo, eu achei isso algo que realmente acontece nos dias de hoje, quando o pessoal de fora vem pra cá, eles realmente adotam nossa cultura, porque a gente é aquele cortiço, a gente é o povo, assim, sabe? Sabe que tem quando tu usa a expressão do agente é o cortiço, né? Nós somos, né? Um dos caminhos, e até tem do texto do Cândido, ao final, como se fosse uma alegoria no Brasil. E agora, finalmente, eu vou falar daquilo, nos últimos quase apagar da luz, da questão que não me lembro quem foi que trouxe semana passada, Ateneu com o cortiço. Eu acho que vale comparar, até porque o Ateneu é visto muitas vezes como uma alegoria do império, da elite imperial especificamente. E o cortiço é visto como uma alegoria do Brasil, né? Como pelo Antônio Cândido, né? Que também, no final do texto, um outro... A gente vai questionar essa leitura do Cândido, mas eu acho que tem sua pertinência. Quando a gente fala a gente é o cortiço, eu acho que as relações que o cortiço envolve, dentro e fora, quem explora, quem acende, tem muito a ver com discursos que ainda são atuais, né? Então, assim, a ambição pelo ponto de vista da primeira pessoa, mais memória, né? Crônicas de Saudades, ironicamente dito, do Sérgio, no Ateneu, e aqui um narrador em terceira, né, de fora, falando de uma terceira pessoa, esse narrador aqui, esse outro, eles constroem espaços, coletividades que têm umas relações complexas, que têm muitas histórias interligadas. Então, dá para realmente fazer a comparação alegoricamente. Eu voltando coisa da gente ao Brasil ali, eu acho que tem muita coisa, por exemplo, isso que tu falou, né, do visionário ao canalha, né? Eu acho que as duas coisas, eu diria, que é um limite, assim, eu tenho um historiador que é o Caldeira e tende a ler as coisas, por exemplo, a história dos empreendedores. Se a gente pegasse, se aparecesse João Romão, né, num jornal de elite, faz uma biografia, uma agiografia, uma narrativa biográfica do Romão, primeira, assim, segunda página do jornal, grande líder empresarial, econômico, e aí fala que ele veio de baixo, ascendeu, ele é um empreendedor, é um grande empreendedor. A gente tem um discurso do empreendedorismo que atravessa a educação, né? Uma vez me contaram numa escola que faz concurso de empreendedorismo entre os alunos, né? Então, assim, essa coisa do empreendedor. Eu acho que não, o discurso do empreendedor ele é atravessado por uma ideologia de justificativa de quem venceu. Porque, assim, ele tem um lado empreendedor, mas ele tem um lado canalha, muito canalha, porque ele vai enganando todo mundo. Por exemplo, da Florinda, né? Ele deixa o Domingos fugir, ele fica com o dinheiro do Domingos, que o dinheiro que seria dado, que deveria ser dado para Marciane e para Florinda, ele não dá. Deixa o cara fugir do casamento, lava as mãos para ficar com dinheiro. Ele rouba e deixa morrer o Libório no meio do incêndio, que é um pobre coitado, né? Ele engana a Bertoleza, ele engana no peso comum. Né? Então, de vender as coisas, né? Então, assim, ele principalmente a aliança que definiu a vida dele, ele vai trair, né? No final, para ascender socialmente. E aí, quando eu vejo essa coisa da ideologia do empreendedorismo, você me dá um choque, né? Porque, para mim, o empreendedor é o João Romão, e aí com todos os adjetivos que a Andriele já deu a ele, né? De quem ele é, né? Assim, ele é muito canalha, né? Agora já não gosto mais. Quando eu vou continuar lendo o livro na base do ódio, toda vez que ele aparecer, já ficar tipo. Não, mas não, o que ele faz com a Bertoleza é odiar. O que tenta dizer o Zola, né, é que eles não são bons nem maus, né? Eles vivem nas condições. Eu acho que aquilo que o Zola consegue fazer, eu reli o Assommoir, né, recentemente, não agora, né? Não dá um ano eu reli o L'Assommoir, né? Mas aí eu li em francês, meu francês está enferrujadíssimo, né? E perdi, eu acho, muita coisa, mas assim, eu tenho a impressão de que ele consegue ter um pouco mais de objetividade, né? Assim, do que o Aloysio Azevedo. Eu acho que o Aloysio Azevedo, o preconceito que ele tem é muito grande, assim, e que transparece no discurso do narrador, né? O narrador, ele é um discurso
não estou fazendo biografia, autobiografia, provavelmente se perguntasse numa carta do Luiz Azevedo, é preconceito, ele vai dizer, não, que é isso, eu trato todos iguais, né? Mas o discurso escrito, que ficou do narrador, ele é muito marcado pelo preconceito, né? Então ele não consegue fazer as coisas do bem e do mal, e aí tem algo que é contra o português, de um lado, mas eu acho principalmente as mulheres são muito rebaixadas, e especificamente os negros e especificamente a mulher negra, que é o caso da Bertoleza, né? E a mulata, como ele diz, botando entre aspas, né, a Rita Baiana. Eu acho um romance riquíssimo, né? Riquíssimo mesmo. Professor, tipo, o Cortiço é de qual ano? Ele é de... Isso, 1890, logo depois da proclamação da República, né? E ele é antes de Machado, é depois? Acho que é depois. Ele é, assim, o Machado, ele... Essa tua pergunta ela é excelente mesmo, né? Porque tem uma questão do ambiente intelectual. A geração do Machado é de 1839, o Aloysio ele primeiro é de 81 dele, o Mulato, né? Eu acho que ele é 40 e tantos. Ele é uma geração a posterior, né? Eram Porque dois irmãos, ele vem do Maranhão para o Rio de Janeiro, o Aloysio e o Arthur, né? Então ele é uma essa geração mais nova, né? é que eu fiquei, tipo, Da eu fiquei República. pensando assim, porque o que eu reparei do pouco que eu li no livro, sabe, é que tem muitos adjetivos racistas, coisa que, por mais que seja um negócio de época, que nem é o Machado, sabe, ou qual as coisas que eu tava lendo? Eu li no semestre passado, eu li Senhora, uh, memória, O Alencar, tá? O Saudade de Melissa, toda essa literatura um pouco mais antiga, brasileira, que, tipo, que não tinha tanto esses adjetivos que quanto tem, sabe, no Cortiço, adjetivos racistas, sabe, moleque, toda essa rebaixação com o povo negro, sabe? E eu Sim, fiquei, tipo, muito muito chocada, chocado. sabe? Mas é Eu até chocante tentei mesmo. relevar, tipo, poderia ser a época e tal, mas aí, tipo, eu achei que tem os adjetivos, sabe, usados muito, essa Sim. O rebaixação, Antônio Cândido muito. comenta muito a adjetivação, a coisa do uso. Mas isso, sabe que é interessantíssimo isso que tu diz, porque tem um movimento que isso está no Luiz Azevedo, isso está no próprio Pompeia, né? Isso vai estar, daqui a 2 semanas a gente vai falar do Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, que para mim é o melhor romance. Eu gosto muito, mas para mim é o melhor romance desse conjunto, a Luiz Azevedo, Adolfo Caminha, Júlio Ribeiro, etc. Domingos Olímpio. Assim, tem várias coisas interessantes, mas para mim o Adolfo Caminha, aquele romance do Adolfo Caminha é melhor ainda. Mas o que é interessantíssimo é olhar para esse narrador, assim, porque tem tá implícito, né? Mas assim, muito da leitura. Quando eu fiz letras, eu entrei na letras, eu fui monitora, já entrando na letras, eu fui monitora de linguística. Quem diria, né? Para mim, assim, né? E eu gosto muito até hoje de não tudo, eu não tenho o aprofundamento que os colegas têm, né? Obviamente, né? E eu gosto muito da leitura, por exemplo, das leituras, e lendo literatura é muito bem, que é o Valdir Flores, né, que trabalha com enunciação, banganice, né, é muito, muito legal. Assim. Por que eu estou dizendo isso? É porque ajuda a entender a coisa assim, a enunciação é sempre um eu para o tu, né, tem uma relação enunciativa, e esse eu tu é reversível nessa relação, né, então, assim, o eu é quem fala em relação ao seu interlocutor. Todo texto, um romance é uma relação de interlocução. Só que qual é a diferença do romance? O romance, como ficção, ele inventa esse narrador, que não é o Luiz Azevedo, é uma criatura ficcional, que é um eu falando para um leitor. O Machado brinca com isso, né? Ele coloca o Brás Cubas falando para um leitor e fica debochando, né? Ele encena a situação dentro do enunciado romance, né? Enunciado, enfim, romance. O Pompeia, ele encena isso de certo modo também, porque ele bota o eu ali, mas ele não materializa, né, no discurso o tu, né? Porque eu tô agora vindo para o Aloysio Azevedo, especificamente o Cortiço e essas questões de preconceito que tu trazes. Esse narrador em terceira pessoa, ele não é terceira pessoa, é um eu que não quer se mostrar, que fala de uma terceira pessoa que está fora. Então, o que ele faz no romance, que é um romance que tenta ser naturalista, né? Ele tenta dar autonomia para o enunciado.
É como se aquele texto ele tivesse vida própria, independente do narrador que diz, do eu que diz, e do tu que vai ler. Então tem vida própria. Então, aparentemente, isso aqui, a gente olha bem na aparência, isso aqui é um mundo objetivo. Olhado de fora, um narrador onisciente, consegue olhar o ambiente, falar de dentro dos personagens, etc. Então, olha objetivamente para esse mundo. Mas, só que como ele nunca vai deixar de ser um eu, ele vai revelar no seu discurso os conceitos e preconceitos que orientam o discurso. Então, aparentemente, ele está sendo só um positivista, falando do meio, do ambiente. Só que aí vem todo o preconceito racial que atravessa. Então, ele é um romance interessante por vários níveis. Um dos níveis é a história que trata, né? Mas o outro nível é esse preconceito que atravessa e ajuda a entender o que está se passando naquela época de 1890. Ele era abolicionista, ele era republicano, então ele está, digamos, do lado certo. Ele critica o abolicionismo hipócrita, só que, ao mesmo tempo, ele não consegue se libertar dos preconceitos da época. Inclusive preconceitos de um cientificismo, que hoje a gente vê que é um cientificismo barato, que colocava uma hierarquia entre raças, por exemplo. Então, assim, não consegue se libertar disso. Então, por isso é interessante. E, ao mesmo tempo, é interessante é que entre o fato narrado e o discurso dele há uma tensão, uma contradição produtiva. Porque a história, por exemplo, da Pombinha é mais rica do que o comentário que o narrador faz. A história da Bertoleza, da resistência dela, é mais rica do que o comentário que ele faz. Então, por isso que eu acho para mim, assim, eu reli, eu achei um romance, mais uma vez, fascinante, né? Fascinante. Fascinante mesmo. Vamos parar por aqui, gente. Daqui a pouco vão estar só nós 3, 4, 5, mas muito obrigado por vocês ficarem até o final. Agora eu já vou encerrar o compartilhamento, né? A gravação, perdão. E lembrando que daí semana que vem